Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a este momento. A gente vai resolver neste vídeo algumas questões relacionadas com esse tópico aqui, né? Estudo e análise de tabelas e gráficos não é um conteúdo de matemática especificamente, mas é um tópico que a gente consegue relacionar vários conteúdos dentro dele, tá? Então, nessa primeira parte, eu selecionei aqui alguns problemas e a gente vai tratar de situações que são mais simples, que tem uma interpretação mais simples. O objetivo aqui realmente é esse, é fazer uma interpretação, tá certo? Então, tenta me acompanhar, são simples os problemas, tenta interpretar quando você lê o problema e tenta não dormir, tá bom? Bom, vamos para cá. A primeira dessas questões é essa daqui, né? Essas questões estão no material que você tem. Se você não tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse material para você conseguir ver essas questões na ordem que elas foram colocadas. Primeiro problema dessa série é esse daqui. O gráfico abaixo mostra a quantidade de automóveis vendidos em uma agência durante 4 meses de um ano. Então você observa aqui, ó, no mês de janeiro, né, tá óbvio aqui quantos automóveis foram vendidos, nenhuma dúvida. No mês de fevereiro também são 20, né? Em março pode ficar aqui uma pequena dúvida e tal, mas isso aqui não vai ser problema para a gente interpretar esse gráfico. Eu vou supor aqui, né, tá bem na metade, vou supor que é 25. E eu quero que você entenda que se você interpretar que são 24 ou que são 26, para esse problema não vai fazer diferença nenhuma. Em abril aqui são 40, tá? Então, vamos fazer uma interpretação dessa situação. Nossos problemas todos vêm com alternativas e ele pergunta ali o seguinte. Qual é a alternativa que expressa uma leitura correta do gráfico, tá bom? As vendas aumentaram mês a mês? Não, né? As vendas não aumentaram mês a mês, olha só, 30 depois diminuiu e depois aumentou, então não aumentaram mês a mês, então isso aqui está errado, tá bom? Está errado. A soma das vendas de fevereiro e março superou as de abril? Fevereiro e março aqui, fevereiro e março, aqueles dois números, né? 20 e 25, ou 20 e 24, ou 20 e 26, bom, o que você pensou aí? Fevereiro e março, 45. Veja que deu 45. Superou abril? Superou, né? Abril são 40, então superou abril. Se você tivesse imaginado que era 20 e 24, tinha superado? 20 e 22, 20 e 26, tinha superado? Tinha, né? Então as vendas de fevereiro e março superaram as vendas de abril. Então essa daqui tá correta, tá? Tá certinha essa daqui. Bom, você já sabe então qual é a resposta. Nesse caso é a alternativa B. Dá uma olhada aqui nas outras que você vai ver que nenhuma está correta. A metade das vendas desse período de 4 meses ocorreu no mês de janeiro? A metade ocorreu no mês de janeiro? De janeiro são 30, né? Isso daqui não dá mais de 60, então janeiro não foi só a metade. Quer dizer, janeiro não chegou nem a ser a metade, né? Foi bem menos que a metade. As vendas de janeiro a abril atingiram um total aproximado de 125. De janeiro a abril, olha lá, 30 mais 20, aqui, ó, 30 mais 20 dá 50, 50 mais 25 dá 75, 75 mais 40, e aí somou 115, né? Então de janeiro a abril deu um total de 115, o que é que ele está dizendo? Que foi um total aproximado de 125. Também está errada, né? Também está errada. E por último, o número de automóveis vendidos em fevereiro representa a terça parte do número de automóveis vendidos em janeiro. Fevereiro é a terça parte? Não, né? Se eu pegar 20 e dividir por 30, não dá um terço, tá bom? Então, fevereiro não é a terça parte, 20 dividido por 30 ali. Fevereiro em relação a janeiro dá 2 terços. Não dá um terço, não dá a terça parte, tá bom? Então, não é.
Para ser a terça parte, fevereiro tinha que ser quanto? Exato, fevereiro tinha que ser 10, tá bom? Então não é a terça parte. Então, tá errada também aqui a alternativa E. Então, nossa resposta a gente já sabia, é a alternativa B, beleza, pessoal? Bom, mais um problema aqui, nessa questão a gente tem o seguinte, ó. A tabela abaixo apresenta os critérios de classificação do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Veja que aqui na nossa tabela a gente tem os números para a classificação desse índice. Quando esse índice está de 0 até 0,499, a gente diz que ele é baixo. Se ele está de meio, de 0,5 até 0,799, ele é médio. E se ele vai de 0,8 até 1, a gente diz que ele é alto, tá bom? Então aqui está a classificação. A gente vai ver na sequência um quadro aqui, uma tabela, onde está mostrado o IDH de alguns países. Então a gente vai olhar para esse IDH, por exemplo, quando eu voltar aqui, a gente vai ver que é baixo quando vai de 0 até 0,499. Então, quando é que é baixo? Quando está abaixo de 0,5, digamos assim. Botei na questão anterior, né? Abaixo de 0,5. Quem é aqui que está abaixo de 0,5 nessa nossa lista? Só a Tanzânia. Então, a Tanzânia tem um IDH baixo, somente. Quem é que tem um IDH alto? Olha só, IDH alto é de 0,8 até 1. Tá bom? De 0,8 até 1. Bom, de 0,8 até 1, Portugal tem um IDH alto. Vou marcar aqui, Portugal tem um IDH alto. O Chile tem um IDH alto. Alemanha tem um IDH alto. Então, esses 3 países nessa lista aqui têm um IDH alto. Vamos ver a nossa pergunta? Ele diz para a gente, ele pede para a gente o seguinte, de acordo com essas informações, os países que possuem IDH médio. Quais são os países que possuem IDH médio? Bom, a gente já viu aqui os que têm IDH alto, já viu os que têm IDH baixo, sobraram esses 2. IDH médio, Camarões tem IDH médio e Namíbia tem IDH médio. Quando é que o IDH é médio? Olha só. Quando ele está entre 0,5 até 0,8, né? Só não pode ser 0,8, tem que ser abaixo. De 0,5 até 0,7999. Bom, olhando aqui, Camarões está acima de 0,5. Namíbia, né? 0,6 e pouco. Então, Camarões e Namíbia são os 2 aqui na nossa lista. Alternativa C. São os 2 que têm IDH médio, beleza, gente? Bom, acompanha mais um problema aqui comigo. O gráfico mostra a tarifa média por quilômetro voado no Brasil de 2002 a 2010. Aqui a gente tem um gráfico, veja que os valores aparecem aqui, ó, diferente daquele primeiro, né? Onde os valores não apareciam no topo. Aqui a gente tem os valores aqui no finalzinho da barra para não dar confusão. Bom, aqui são dados, tá? Esses dados aqui são de uma pesquisa feita pelo jornal O Globo e registrada no dia 5 de abril de 2010 e apresenta valores para o mês de fevereiro em cada um dos anos. O mês de fevereiro é aquele mês do carnaval, né? Então ele tenta mostrar aqui quanto é que a galera paga em cada quilômetro que viaja, no caso esse de avião, durante esse período do carnaval aqui, basicamente, né? No Brasil, nessas viagens feitas pelos próprios brasileiros ou pelos turistas. Bom, ele quer da gente aqui o seguinte, vamos voltar. Ele quer a razão, olha só, ele quer a razão entre as tarifas médias dos anos de 2008 e de 2005. Razão, eu não sei se você lembra disso, mas uma razão é uma fração, tá bom? Uma razão é uma fração, onde eu tenho um número A e um número B. Só que diferente de uma fração, aqui na razão eu tenho um primeiro número e um segundo número, tá bom? Um primeiro número e um segundo número.
E a fração? Bom, quando a gente fala de fração, só para a gente deixar claro aqui a diferença, uma fração é o seguinte, uma fração ela é uma relação entre uma parte, entre um valor que a gente chama de parte, e um segundo valor que a gente chama de total. Então a fração ela sempre tem essa correspondência, é uma parte dividida por um total. Quando eu falo de razão, a representação é a mesma, só que na razão eu tenho mais liberdade para escrever aqui o meu primeiro número e aqui o meu segundo número, sem que um deles seja parte e sem que o outro seja total. Tá? Basicamente é isso, mas o jeito matemático de escrever é a mesma coisa, só que o sentido é um sentido diferente. Nesse caso eu quero a razão entre a tarifa, né? Entre a tarifa de 2008 e a tarifa de 2005. Vamos pegar essas tarifas? Olha só, 2008, quanto é a tarifa? Tá aqui, ó. 2008 a tarifa é 48 centavos. 2005, anotou aí, ó. 2005, 66 centavos, tranquilo? Deixa eu passar aqui, ó. 66 centavos. Bom, eu quero essa razão entre esses dois valores, 48 e 66. Eu só peguei aqui os centavinhos, tá? Tirei aquele zero decimal. E o que é que a gente vai fazer aqui para pegar a razão? Vai simplificar, tá bom? Então, simplificando essa fração aqui, dá por quanto, hein? Dá por 6, né? Então, simplifiquei aqui por 6. Isso vai dar 48 por 6 é 8. 66 por 6 é 11, beleza, gente? Então, 8 sobre 11 é a nossa razão aqui, alternativa C. Vou deixar aqui do lado a alternativa C. Bom, eu expliquei aqui o que é fração, tá? Você não precisa disso aqui nessa questão, mas eu espero que tenha ficado clara aí a diferença. Eu tirei aqui da tela a parte que não era interessante, né? Alguns de vocês perguntam o que é que tem que copiar. Bom, é você quem decide isso no final das contas, mas é essa a resposta, beleza? Nosso próximo problema é esse daqui. Em um escritório contábil, uma regra estabelece que será advertido o funcionário que durante um mês chegar atrasado ao menos 2 vezes. Olha isso daí. Chegar atrasado ao menos 2 vezes. Eu vou marcar isso, tá? Chegar atrasado ao menos 2 vezes. Ou faltar sem justificativa ao menos uma vez. Faltar sem justificativa ao menos uma vez. Isso aqui é importante. No quadro a seguir estão relacionadas as datas das faltas sem justificativa e dos atrasos dos 5 funcionários desse escritório durante o mês de maio do ano de 2022. Então a gente vai ver esse quadro agora, onde ele apresenta aqui os 5 funcionários do lugar, do escritório. E nesse quadro a gente tem os que faltaram sem justificativa, as datas, no caso, das faltas sem justificativa e as datas dos atrasos. Vou voltar aqui só para a gente lembrar. Quem é que é advertido, segundo o problema? Será advertido o funcionário que durante um mês chegar atrasado ao menos 2 vezes, ao menos 2, ou faltar sem justificativa ao menos uma, tá bom? Então, faltou sem justificativa, pode ser uma vez só, vai ser advertido. Chegou atrasado 2 vezes, vai ser advertido, tá bom? Então, vamos supor, chegou atrasado só uma vez, aqui no caso a Zilda. A Zilda não vai ser advertida, vai? Ela só chegou atrasada uma vez, não vai ser advertida, tá bom? Renata vai ser advertida? Vai porque faltou, tá bom? Uma falta já dá advertência. Chegou atrasado 2 vezes, vai levar advertência. Paula vai levar advertência? Vai porque atrasou 3 vezes, o limite é 2, né? Então 3 vezes aqui, o limite 2 vezes, então a Paula vai levar advertência. Marcelo vai levar advertência? Vai porque faltou sem justificativa, porque pelo atraso não, né? Aqui só chegou atrasado uma vez, olha lá, o Marcelo só chegou atrasado dia 11 de maio. Então o Marcelo vai levar advertência? Vai porque ele faltou sem justificativa 2 vezes, tá bom? Quem mais vai levar advertência?
O André faltou sem justificativa. Falta sem justificativa é só uma vez. Tá bom? Bom, interpreta isso, é tranquilo. Bom, aqui da minha lista, só quem não vai levar advertência, só quem saiu ilesa foi a Zilda, porque ela só chegou atrasada uma vez, e uma vez de atraso não dá advertência, beleza? Bom, a pergunta eu acho que está relacionada com isso. Ó. Seguindo rigorosamente a regra, foram advertidos em maio de 2022 os seguintes funcionários. Quais foram advertidos? André, Marcelo, Paula e Renata. Tá certo? André, Marcelo, Paula e Renata. Vamos ver qual é. André, Marcelo, Paula e Renata. Esses 4 aí, né? Somente esses 4. Letra alternativa C. Beleza, gente? Espero que tenha sido fácil aí de vocês compreenderem. Ok, vamos para mais uma, tá? Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente estão contadas 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico apresentado a seguir mostra as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia, durante uma semana. Bom, vem cá. Aqui a gente tem o gráfico. Ele mostra que inicialmente aquilo que o problema diz aqui, né? Inicialmente tem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. Vamos ver isso no gráfico? Olha aqui, na segunda-feira, bactérias da espécie 2 é esse amarelinho, tá? Então tem 1.250 da 2 e tem 350 da 1. A 1 é esse outro gráfico aqui. Eu não sei se você consegue perceber a cor com perfeição aqui. Tem um amarelinho e tem um mais azulado, né? Não tem uma diferença muito grande aqui, talvez você não consiga perceber. Bom, a espécie 2 está com esse quadradinho e a espécie 1 está com esse losango aqui. Eu acho que é mais fácil de perceber assim, mas a gente não vai precisar muito disso. Vamos ver a pergunta? Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi mínima? Que é mínima, a menor, né? Mínima aqui para a gente entender é a menor, tá? O valor mínimo é o menor valor. Então, em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente foi mínima? Bom, vamos pegar dia a dia aqui, né? Porque não é tão simples de você ver. Eu vou anotar aqui do lado, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, para a gente ver quanto deu cada dia aí as quantidades de bactérias. Você tenta juntar aqui comigo, ó. Segunda, eu tenho 1.250 da bactéria 2 com 350 da bactéria 1. Quanto é isso? 1.250 com 350. Somou? 1.600, né? Então, na segunda, havia 1.600 bactérias nesse ambiente. Terça tinha 1.100 com 1.800. 1.100 com 800, né? 1.100 com 800, tá o que é isso? 1.900, né? Então, na terça tinha 1.900 bactérias. O que é que eu tinha na quarta? 300 com 1.450. Veja que a 2 aqui foi uma queda drástica, né? Então, de 1.100 ela pulou para 300. Bom, vamos só somar. 1.450 com 300, tá ok? 1.400 com 300, 1.700, 1.750, beleza? 1.750. O que é que eu tenho na quinta? Quinta aqui, ó, 850 com 650. Voltou a subir, né? E a outra caiu bastante também. 850 com 650. 8 6 é 14, então isso aqui dá 1.500. Só somar, tá, gente? Não tem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, não tem dificuldade nenhuma você somar. Falta o quê? Sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo, né? É durante uma semana todinha, 7 dias. O que é que eu tenho na sexta? Olha lá, 1.400. Aqui, ó, 1.400 com 300. Fácil, né? Sexta tem 1.700.
O que é que eu tenho no sábado? 1.000 com 290, dá para acompanhar aqui, né? 1.000 com 290, tá? 1.290. Acho que dúvida nenhuma aqui. Vou tirar as marquinhas, tá? Mas elas são importantes. E no domingo, olha só, eu vou ter isso daqui, né? 1.350, né? Porque a bactéria 1, que é essa aqui, que vinha em decência, que vinha em queda, ela foi para zero. Então eu tenho só a 2, 1.350. Bom, não ficou bonito esse 5 aqui, mas acho que dá para entender, tá? 1.350. Eu paguei mais do que deveria. 1.350 aqui no domingo. 1.350. Beleza. Vou voltar aqui na nossa pergunta. Em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi mínima, ou seja, foi a menor? Em que dia foi a menor? É só comparar os números, né? Não é difícil de você saber em que dia foi a menor. Tá óbvio aí para você já qual é o dia? Beleza. Então, aqui, ó, esse é o menor dos dias. Sábado, tá? Sábado é o dia em que a quantidade foi menor. Imagine que a questão perguntasse uma coisa diferente aqui. Imagine que a questão perguntasse em que dia essa quantidade foi máxima. E aí? Em que dia essa quantidade foi máxima? Ou seja, o que é máxima? A maior. Em que dia essa quantidade foi a maior? Hein? Você saberia me responder já? Olhou? Beleza. Então, na terça-feira foi máxima, né? Então, na terça foi máxima. No sábado foi mínima, tá bom? Parece até que a gente tá falando de temperatura, né? Mas não é. Bom, então a gente está perguntando em que dia foi mínima. No sábado aqui, ó. No sábado, a alternativa é. Beleza, gente. Questão legal, tá? Questão simplesinha, mas bem legal aí de a gente fazer. Bom, vamos ver mais essa daqui. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Esses serviços hemoterápicos, depois você pesquisa aí, mas eles estão relacionados com aqueles serviços que dependem do estoque de sangue, né? Depende da doação de sangue. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. A gente tem aqui esse quadro, onde a gente tem, por região, o número de doadores, olha, o número de habitantes e a porcentagem de doadores por habitante. Bem legal essa informação aqui, nesse quadro de 2010, tá? Os resultados obtidos, segundo aqui o problema, continuando, os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. Então, a partir daqueles dados, o governo determinou quais eram as regiões prioritárias para a intensificação dessas campanhas de doação de sangue. Segundo o problema, a campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Então, onde é que eu vou intensificar a campanha? Exatamente aqui, ó, onde o percentual for menor ou igual ao do país. Vamos voltar aqui no nosso quadro. Então, o do país, aqui, o percentual de doadores do país é 1,9%, tá? Eu contribuo para esse número ser baixo aqui, infelizmente. Vê só, onde é que eu vou intensificar? Onde for menor ou igual ao do país. Então, por exemplo, eu não vou intensificar no sul. Por quê? Porque o sul já é maior. Tá bom? O sul tem 2,5% de doadores por habitante. Então, eu não vou precisar intensificar no sul, porque o sul já é maior. Eu não vou precisar intensificar no centro-oeste, beleza? Porque o centro-oeste é o quê? 2,6%.
Então não é necessário intensificar no centro-oeste. Por quê? Porque está acima da média nacional. A média nacional é 1,9. O sul e o centro-oeste estão acima. Onde é que eu vou intensificar? Olha só. Vai ser intensificado onde o percentual for menor ou igual ao do país. Menor ou igual. O norte é menor? O norte é menor, então vou intensificar no norte. O nordeste é menor? O nordeste é menor, então a campanha vai ter que intensificar, né? Vai ter que ser feita no nordeste. O sudeste é menor? Não, o sudeste não é menor, mas o sudeste é igual, né? E o problema disso é que vai ser intensificado onde for menor ou igual. Então, aqui só não vai ser intensificado no centro-oeste e no sul, mas no sudeste também vai. Porque embora ele não seja menor, ele é igual, tá? Aqui eu tenho 1,9. Então, onde é que essa campanha vai ser intensificada? No norte, no nordeste e no sudeste. É isso que ele vai perguntar para a gente, ó. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época, norte, não, centro-oeste e sul a gente viu que não é, né? Então aqui, ó, centro-oeste e sul, não, centro-oeste e sul não. Aqui também, centro-oeste e sul você tira, sul você tira, sul você tira. Então, assim, por eliminação, já estava claro ali, a gente já sabia a resposta: norte, nordeste e sudeste. Norte, nordeste e sudeste, tá certo, gente? Eu espero ter ficado claro isso para vocês. Questãozinha gostosa de fazer, bem simples aí, tá? Alternativa B. Bom, vamos lá, vamos ver mais uma. A gente tá chegando perto aí do final, tá? Então, do meio para frente. Esse problema diz o seguinte: tenta não dormir. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a seguir parte dessa situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Olha só. Então aqui o nosso gráfico, vamos dar uma olhada nele, tá? O nosso gráfico mostra como é que a velocidade está variando aqui ao longo do tempo. Tá? Um período aqui de 50 segundos somente, então o tempo está medido em segundos, a gente tem um período total de 50 segundos. E aqui a gente vai observar o seguinte, tá? Eu vou descrever o comportamento desse gráfico, ele é simples de analisar, para a gente entender do que se trata. Ó, inicialmente aqui o veículo está parado, nesse ponto, e aí ele começa a ter a sua velocidade aumentando. Veja que inicialmente ela aumenta aqui, depois ela continua aumentando, tá? Estou marcando aqui o gráfico, depois eu tiro essas marquinhas para você não se confundir. Depois o que é que acontece? Essa velocidade começa a diminuir, tá? Então, quando você tem a linha inclinada aqui, significa que a velocidade está aumentando, tá bom? Ainda que ela tivesse vertical, a gente não costuma ter isso, mas ainda que ela tivesse vertical, que é impossível em termos de velocidade, tá? Então a velocidade está aumentando ali naqueles momentos. Aqui, quando a linha está nesse sentido, a velocidade está diminuindo. E aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de velocidade constante, ou seja, a velocidade permaneceu a mesma nesse trecho. Dá para entender aqui no gráfico, isso é fácil de ver. Eu até troquei esse número, tá? Porque ele estava errado aí no gráfico de vocês, depois vocês dêem uma olhada. Então aqui, ó, 5, 10, 15, né? Então desse momento, de 15 até 20, são 5 segundos, né? Ele está com velocidade constante, ou seja, ele não está parado, ele está andando, mas a velocidade não está mudando. É como se você olhasse lá para o ponteiro que marca a velocidade e ele estivesse sempre no mesmo número, né? Ponteiro ou número, né? Isso varia muito hoje. Bom, aqui a velocidade volta a aumentar, depois a velocidade volta a diminuir, tá? Então aqui, ó, de 25 até 30 segundos, veja que a velocidade saiu desse valor aqui no alto e foi para zero. Aqui quer dizer que a velocidade foi para zero. E ele ficou do instante 30 até o instante 40, tá? Do instante 30 até o instante 40, ele ficou com velocidade zero, ou seja, ele ficou parado, né? Com velocidade zero quer dizer que ele está parado.
E depois de 40 até 50, né, do instante 40 até o instante 50 segundos, a velocidade voltou a aumentar. Bom, beleza. A gente fez essa análise aí, eu vou tirar algumas marcas dessa aqui que a gente colocou. Aqui, bom, 30, 35, 40, 45, tá? Se você quiser, 50 aqui. A divisão é de 5 em 5 segundos. Qual é a nossa pergunta? Nossa pergunta é a seguinte: durante quanto tempo o veículo permaneceu parado ao longo do intervalo total de tempo analisado? Ao longo do intervalo de tempo total analisado. Bom, é importante que você entenda que ele não ficou parado aqui, tá? Aqui é o que? Velocidade constante, tá bom, gente? Ali ele não está parado, ele está com velocidade constante. O que quer dizer velocidade constante, professor? Velocidade constante, gente, quer dizer que nesse trecho aqui a velocidade não mudou. Ele ficou 5 segundos com a mesma velocidade. Qual era? Não sei, era o número que tivesse aqui, tá? Não sei quanto era esse número, mas é uma velocidade constante. Bom, eu estou interessado no tempo que ele ficou parado. Ficou parado aqui, ó, de 30 até 40. Do segundo 30 até o segundo 40. Do instante 30 segundos até o instante 40 segundos. Quanto tempo dá isso? 10 segundos, né? Ele ficou parado por 10 segundos, de 30 a 40. Alternativa D aqui, tá bom? Ele ficou parado nessa marquinha aqui, tá bom? A gente pode dizer que foi aqui, ó. Nesse intervalo de 30 a 40 segundos. Quando você tem gráfico assim numa questão, numa prova, é importante que você risque, que você rabisque o gráfico. Vocês viram que nenhuma das questões que a gente fez sem rabiscar ou sem riscar o gráfico, ou sem riscar a tabela. É importante demais que você faça isso, para você compreender do que é que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Então tá aí mais uma questãozinha resolvida, nesse caso, a alternativa D. Mais um probleminha aqui, ó. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas, mostrado logo a seguir. Nele, a profundidade P, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de P, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Tem uma série de informações aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada no gráfico e vamos ver se a gente lembra disso daqui. Se o gráfico já estivesse na mesma tela, seria mais fácil de a gente observar essas coisas, né? Mas não é o caso aqui. Bom, então, aqui você tem o horário do dia, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 17. E ali você tem o registro da profundidade em metros. Como ele disse, às 13 horas, tá? Se você tiver dúvida, você volta lá no gráfico. Às 13 horas aqui, a profundidade P não foi anotada. Então, esse valor que corresponde a 13 horas, né, que é o valor aqui, ó, o valor dessa profundidade aqui nessa marquinha, esse valor não foi anotado. Mas, segundo ele, cada unidade no eixo vertical, aqui, ó, a partir de P, nele a profundidade de P registrada às 13 horas não foi anotada. E a partir de P, ou seja, a partir daquele ponto, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então aqui eu tenho mais 1, depois mais 2, depois mais 3, depois mais 4, depois mais 5, mais 6 e assim por diante, tá? Então esses valores vão subindo ali. Bom, tá aqui o gráfico, né? Isso quer dizer que eles, a partir do ponto P, de 13 horas, ele subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, né? É isso aqui, ó. Subiu até esse ponto, né, gente? Então, 1, 2, 3, 4, 5, subiu 6 metros aí, ó, a profundidade do rio. Devido à chuva, segundo ele, né? Como é que ele chama? Devido à tempestade. Bom, autoridades informaram ainda que entre 15 e 16 horas a profundidade do rio diminuiu em 10%. Entre 15 e 16, aqui, ó, daqui que é 15 até aqui que é 16. Olha, de 15 até 16 baixou, se você olhar aqui, ó, baixou desse ponto para esse, não foi? Ó,
baixou aqui, ó, baixou 2 metros, tá vendo? De 15 para 16, baixou 2 metros aqui, tá vendo? Bom, autoridades informaram ainda que entre 15 e 16 horas a profundidade do rio diminuiu 10%. Aí ele pergunta o seguinte: às 17 horas, qual é a profundidade do rio em metros no local onde foram feitos os registros? Bom, a gente vai fazer o seguinte: aqui eu tenho um probleminha de porcentagem bem simples, tá? Mas a gente vai responder ele. Vem cá comigo, ó. Lembra que eu disse que de 15 para 16 horas o rio diminuiu 2 metros? Né? Ele estava nesse topo aqui, ó. E ele baixou 2 metros. Então, esses 2 metros representam 10%, segundo o problema. Então, 2 metros aqui de profundidade representa 10%. Bom, eu vou querer saber quanto é 100%, então, né? Então, 100% vai corresponder a um valor, sei lá, H qualquer. Bom, vai corresponder a um valor qualquer, que é um valor X. Bom, tá fácil, essa conta é muito fácil, tá? Cancela esses porcentos aqui, cancela esse zero, e você vai ter o seguinte, H vezes 1 dá H, e 2 vezes 10 dá 20. Ou seja, aquele valor lá no topo era 20 metros, tá bom? Você já sabe que aquele valor lá no topo era 20 metros, que é o valor que representa o 100%, e ele baixou 10%, ou seja, ele baixou 2 metros, né? Então aqui, gente, ó, vou tirar essas marquinhas aqui, ó. Aqui nesse ponto, que é o meu 100%, representa 20 metros. E aqui nesse ponto vai representar 18 metros. E aí baixou o quê? Baixou 2 metros em 20 metros. É isso que significa esses 10%. Né? Porque se eu fizer 2 metros em 20 metros, vai dar 2%. Ou vai dar 10%. Bom, mas isso é fundamental porque aí eu já sei, por exemplo, quanto é a profundidade do rio nesse ponto. E como cada degrauzinho aqui representa 1 metro, então aqui é 20, aqui é 19, aqui é 18, aqui, por exemplo, é 17, aqui é 16, aqui é 15 e assim por diante, tá bom? Então eu já vou saber qual é a profundidade do rio em cada lugar. Inclusive eu vou saber quanto é o P aqui, né? Já vou saber ali quanto é o P, só você sair descendo aqui degrau por degrau, você vai descobrir também esse P se você quiser. E aí, às 17 horas, qual é a profundidade do rio? Tá bom? Já sabe ali? 17 horas, ó. Lá em cima era 20, né? Que é o meu 100%. Tá? O meu 100% é sempre o valor inicial de qualquer coisa, tá, gente? Por isso que aqui eu digo que o 2 metros representa 10%, que é a redução que eu tenho lá. Mas aí o meu 100% vai representar o valor inicial. O valor inicial é aquele valor lá do topo, tá? Ou seja, é o valor aqui em cima, por isso que ele é 20 metros. Bom, acompanha aqui, né? 17 é aqui, ó, exatamente nessa marquinha aqui. Só estou trazendo para a mesma vertical. Você já sabe, né, quanto é? 20, 19, 18, 17, 16, 15. Tranquilo? Daqui para cá baixou 5 metros, né? Então, a profundidade do rio às 17 horas é 15 metros. Tranquilo? Então, aqui, ó, profundidade do rio às 17 horas, 15 metros. Tranquilo, né, pessoal? Acho que não é uma questão difícil, questão bem simples aí. Vamos pegar carona aqui direto em outra questão que fala dessa mesma aí. Ó. Considerando o gráfico apresentado no problema anterior, podemos concluir que a tempestade foi mais forte. E aí, se a tempestade foi mais forte, o que é que ela faz? Ela faz o rio encher mais rapidamente. Em que horário, hein? Em que horário? Em que horário que a tempestade foi mais forte? Vamos dar uma olhada de novo nesse gráfico. Vou tirar essas marcas aqui para a gente dar uma olhada nesse gráfico e entender em que momento a tempestade foi mais forte. Olha só. De 13 até 14 horas, vamos pegar esse intervalo aqui, ó, de 13 até 14 horas, o rio subiu 2 metros. Tudo bem? De 13 às 14, o rio subiu 2 metros. De 14 às 15,
O rio subiu 1, 2, 3, 4 metros. E aí? Ó, de 13 às 14 o rio subiu 2 metros. De 14 às 15 o rio subiu 4 metros. Depois o rio foi só ladeira abaixo, foi esvaziando. Ou a tempestade foi diminuindo ou o rio foi escoando. Uma das duas coisas. Eu acredito que a tempestade parou e o rio foi baixando aqui o nível dele. Bom, então em que horário a tempestade foi mais forte, fazendo o rio encher mais rapidamente? Das 14 às 15, né? Porque depois ele começa a descer. Então aqui, das 14 às 15, ou seja, entre 14 e 15 horas. Tudo bem? Letra B, alternativa B aqui. Questãozinha bem bacana aí pra gente, tá, pessoal? Bom, vamos então para essa última. Essa bem interessante. Aqui a gente tem um quadro e na sequência a gente vai ter um gráfico, tá? Misturando aqui as duas coisas. Olha só. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens utilizado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Observa aqui, tá? Então, quando a gente olha aqui, você tem as letras do alfabeto, A, B, A até Z, tá? A, B, C, D, E, F, G, H até Z. E a gente tem um código para elas, ou seja, quando você vai codificar utilizando a cifra de César, o que é que você está fazendo? Você troca cada letra na palavra que você vai escrever pela letra que é a letra do código. Por exemplo, tá? Para ficar claro isso, imagine que eu queira mandar uma mensagem, nessa mensagem tem a palavra casa. Então, em vez de escrever casa, eu vou trocar pelo código. A letra C eu troco pela letra F, certo? Aqui, ó, letra C eu troco pela letra F. A letra A eu troco pela letra D. A letra S eu troco pela letra V. E a letra A, né, de novo, a gente troca pela letra D. Então, essa palavra aqui no código, FDVD, seria a representação para a palavra casa na minha mensagem codificada. Tá bom? É assim que funciona quando você quer me mandar uma mensagem codificada. Isso é muito comum, né? Nesses momentos mais críticos. A gente está falando aqui de um período da história em que normalmente a gente tinha bastante lutas, bastante guerras e tal. Bom, acho que você entendeu como funciona aqui. Vê só. Para quebrar um código como esse, a análise de frequência das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Vamos dar uma olhada nisso. Ó. Nesse romance aí que ele está se referindo, a letra A aparece mais de 7.000 vezes, a letra B aparece menos de 5.000 vezes, né? Veja que de novo os números não estão ali em cima, como numa questão que a gente fez aí antes, a primeira, mas aqui não vai gerar confusão, tá? Então aqui a gente tem um gráfico de frequência mostrando cada letra quantas vezes apareceu, ou pelo menos dando uma ideia para a gente de quais foram as letras que mais apareceram quando esse romance foi escrito. Eu não sei como alguém tem paciência de quantificar isso daqui para gerar um gráfico desse, mas tudo bem. Existem áreas da matemática para muitos trabalhos diferentes. Ó. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se uma nova análise de frequência no texto codificado. As 4 letras mais frequentes, olha isso, as 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência no texto são. Bom, vamos entender isso daqui, tá bom? A gente vai pegar as 4 letras mais frequentes a partir da codificação. Vou voltar aqui no nosso gráfico. Quais são as 4 letras mais frequentes
nesse nosso exemplo aqui, a letra A, acho que nenhuma dúvida, tá? A A é a letra que mais aparece. Depois da letra A, qual é a outra letra que mais aparece? A letra E. Curiosamente, são duas vogais. Mais uma letra aqui que mais aparece é a letra O. E por último aqui, né? Por último não, a quarta letra, que só são quatro, né? A, E, O. Não sei se você ficou em dúvida, acho que não, né? A outra que mais aparece é a letra S, tá bom? Então, as quatro letras que mais aparecem nesse nosso texto aqui, no texto do livro O Guarani, são A, E, O e S. Tudo bem? Ficou dúvida nisso, gente? Não, né? Letra A, letra E, letra O e letra S. São as quatro que mais aparecem. Vou riscá-las aqui, tá? Então, A, E, O e S. O ideal seria ter riscado na página anterior, mas vamos fazer o seguinte, vamos codificá-las de acordo com a regra anterior, porque eu quero saber a codificação de acordo com a regra anterior. Então, A, E, O e S, se eu codificar as quatro letras mais frequentes em ordem crescente, tá? Em ordem decrescente, no caso aqui já está em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Do texto codificado. Bom, vamos para o texto codificado. O A, vou botar cá, o A a gente troca por D, né? Então, no lugar do A vai ficar D, no lugar do E vai ficar H, no lugar do O vai ficar R, e no lugar do S vai ficar V, concordo? Então, A vai ficar D, no lugar do E vai ficar H, O vai ficar R e S vai ficar V. Então, a nossa sequência vai ser D, H, R, V. Vamos escrever aqui e depois a gente olha a alternativa. Então, vai ser D, H, R, V. Tudo bem? D, H, R, V. Então, essas são as quatro letras. Já está em ordem decrescente. Decrescente quer dizer do maior para o menor. Tudo bem? D, H, R e V. Alternativa D. Tudo bem? Olha aí, gente. Questãozinha fácil de errar, tá? Mas simples demais aí pra gente encerrar esse momento aí que a gente teve hoje. Valeu, tá, gente? Muito, muito obrigado. E a gente se encontra aí nessa sequência. Valeu, um abraço, até breve.